E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui e nesse vídeo eu vou falar do diagrama de Chikawa, isso mesmo, uma planilha voltada aí para as funcionalidades do diagrama de Chikawa. Então eu vou explicar essa planilha aqui passo a passo aí para você entender cada detalhe dessa planilha, tá bom? Primeiro aqui eu tenho o diagrama de Chikawa na forma final, né, como que ele fica após inserida todas as informações. E aqui nós vamos explicar aí o passo a passo de como criar esse diagrama aqui no Excel, na planilha de Excel. Então, eu vou minimizar a tela aqui, já minimizei. E aqui eu tenho todas as partes aqui do menu da planilha. E aqui na parte de cadastro, eu tenho aqui as premissas iniciais, então eu tenho aqui o nome da empresa ou grupo, a data da criação, o problema analisado e o tipo de indicador aqui, que no caso é moeda. Depois eu tenho os integrantes, que eu preencho aqui as informações sobre os integrantes aí do grupo aí. As reuniões, né? Que dia serão feitas as reuniões aí para fazer os levantamentos e os temas das reuniões, e aqui é o status, realizado ou não realizado aí, e o local onde será feita a reunião juntamente com o pessoal. E aqui no quadro de causas, esse diagrama de Chikawa, eu fiz um levantamento dele parecido assim com o PDCA. Então eu coloquei aqui as etapas do PDCA e no final aqui eu tenho aqui a formação do diagrama de Chikawa. Então como é que vai funcionar aqui? Então eu tenho aqui o problema, né, analisado. Nesse caso aqui é tudo fictício, tá bom? Lubrificação de trilhos. E aqui eu tenho as causas. E aí o tipo da causa, o peso, o mês, né? E a meta de gasto. Só que no diagrama de Chikawa existem só 6 causas, né? Então são problemas relacionados aqui a material, mão de obra, método, máquina, meio ambiente e medidas. Então, de acordo com o problema que eu estou analisando, eu vou fazer as possíveis causas aí desse problema em relação aqui a esses tópicos aqui importantes aqui que vão delimitar o diagrama, tá bom? Então, materiais, o que tem a ver aqui com material? Ferramenta muito depreciada, excesso do número de ferramentas não listadas no catálogo e por aí vai. Depois eu começo mão de obra, funcionários sem treinamento, método inadequado, máquinas estão ficando ociosas, meio ambiente, calor excessivo e por aí vai. Depois eu atribuo aqui a nota, né, de 0 a 10, o mês de execução, no caso aqui fevereiro, e a meta de valor gasto aqui estipulado. Então, para essa causa aqui, eu estimei um valor de R$ 47 aqui para ser gasto nessa causa. Depois disso, eu vou para a parte da execução aqui, onde eu tenho aqui todas as causas, eu tenho em cada um dos quadrantes aqui eu tenho as causas, então eu seleciono a causa, a ação que eu vou fazer em relação a essa causa, o responsável, né, que está lá nos integrantes, a data de início da atividade, o prazo em dias, então quantos dias eu vou levar para realizar essa atividade, e o término aqui da atividade, que é a soma, né, dos dias aqui, mais o início da atividade. Depois eu tenho a questão da checagem, né, então eu vou checar se tudo deu certo, se tudo correu aí conforme o planejado. Então, eu tenho aqui a causa, o plano de ação, que eu delimitei lá na execução para fazer, o início, né, a data início que eu coloquei lá, e aqui eu tenho a data real, né, de final da execução. Então, aqui estava a data início no dia 12, finalizou no dia 12, então ele foi concluído aqui no prazo e ocorreu tudo como planejado? Sim. Se não, aqui, igual nesse caso aqui, está em andamento, né? Não sei se. Eu vou colocar uma data aqui, pode ser que esteja concluído com atraso, igual essa de baixo aqui. Então, eu não concluí conforme planejado, aqui eu estipulo, né? O que foi que aconteceu para não ter concluído. E aí, as outras etapas em andamento, e aí isso tem que ser visto de forma individual, cada plano de ação para cada causa. Depois eu tenho aqui a questão do plano de ação, onde eu consigo analisar os gastos, o que que eu estimei, né? O que que eu deixei lá como meta para gastar e o que que eu gastei na realidade. Então, o primeiro que eu estipulei lá R$ 47 no planejamento, eu gastei 26, então eu tive aqui uma seta positiva para cima
porque eu consegui economizar aqui, né? Nesse caso aqui, eu estipulei 47 e gastei 26, então eu consegui economizar. E aí, ocorreu como planejado? Não, justifica aqui o que foi. Ocorreu como planejado, sim, então não precisa de colocar nada. Ou se quiser colocar uma observação também, não tem problema nenhum. Pode estar colocando também a observação. E por fim, eu tenho o diagrama de Chicago. Então, com base nas informações que eu vou colocando lá, meu diagrama ele vai sendo montado aqui automaticamente. As causas aqui em relação a materiais, eu já aparece todos aqui, com base no que eu coloquei lá. O máximo de causas que dá para colocar aqui são 5. Depois, mão de obra também, mesma coisa. Método, mesma coisa. Máquinas aqui também, a mesma coisa. Meio ambiente. E medidas e fórmulas também aqui, da mesma forma. Se eu quiser expandir a tela, é só clicar aqui no botão. Automaticamente, minha tela já vai ser expandida. Minimizar a tela, cliquei aqui no botão, ela já minimiza. Relatório de impressão, então se eu quiser imprimir um relatório de impressão aqui do plano de ação, tem essa possibilidade também, eu clico aqui em imprimir e é gerado um documento em PDF aqui com todas essas informações relacionadas aí ao meu projeto. O dashboard, então nós temos aqui um dashboard do diagrama de Chikawa, né? Se eu quiser expandir a tela aqui também posso estar expandindo a tela do dashboard. Ele tem aqui as causas totais, então nesse caso são 12, as concluídas são 7 e em andamento aqui são 5. O gasto, né, da análise aí, então até o momento eu gastei R$626 nesse projeto, então aqui também mostra também essas informações. Aqui os valores gastos, então em fevereiro eu gastei esse valor aqui, algo próximo de R$300, em março e em abril, e aqui a meta, né, que foi estipulada para gastar, então o gasto real está abaixo da meta, então para mim isso aqui é um ponto positivo, porque eu projetei para gastar o valor X e eu gastei menos que o valor X, então isso aí é muito bom aqui nessa situação. Se eu quiser pegar alguma das causas aqui, ó, nessa listinha aqui, tem todas as causas aqui da minha relação, então, por exemplo, calor excessivo, eu venho aqui e coloco, ó, não foi gasto nenhum valor com calor excessivo. Se eu quiser ver aqui, ferramentas com risco de acidente, eu clico aqui e aí o valor estipulado aqui foi algo próximo de R$80, algo próximo aqui de R$90 o valor, né? E o valor realizado aqui foi R$21, então eu consegui aqui ter um ganho aí em relação à minha meta. Aqui é nível crítico, né? Então, de acordo com aqueles valores que eu coloco lá, para cada causa, o peso de cada causa, eu coloco um nível e aí eu tenho aqui uma média de 56%. E aqui embaixo são a quantidade de causa em relação aqui à quantidade de subcausas aqui para as causas. Então, materiais, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui eu tenho nível crítico de cada um, peso de cada uma. Mão de obra eu tenho aqui de nível 7, nível 5, método nível 6, máquina nível 6, meio ambiente nível 8, poluição nível 2, medidas nível 4. Acho que eu vou colocar depois um gráfico aqui de todas juntas também, interessante. E aí, eu tenho aqui o dashboard, vou minimizar a tela, o vídeo no YouTube explicando aqui como que funciona essa planilha, eu tenho a Ribbon aqui também, para adicionar aqui todos os menus aqui dessa planilha. Então, essa planilha aparece com esse menu aqui ocultado. Eu posso também estar fazendo aqui por configuração avançada. Colocar no modo de edição aqui, ó, e atualizar a Ribbon, aí já aparece aqui todos os menus da planilha. Colocar no modo normal, atualizar a Ribbon, aparece só o menu aqui das funcionalidades da planilha. Voltou para o dashboard. E aí eu tenho a nossa planilha aí do diagrama de Chikawa. Se gostou dessa planilha, deixe seu like, compartilhe essa planilha aí com quem você acha que vai ser interessante saber sobre esse conteúdo. Quer saber mais? Clica aí nos links da descrição, ok? Obrigado e fui! With